Sejam todos bem-vindos aqui a essa casa de oração, essa casa de bem, essa casa de paz. Todos bem-vindos, eu digo, os encarnados, os desencarnados e aqueles que se ligam a nós por alguma razão, de amor ou ainda não de amor. Que sejam todos bem-vindos e recepcionados aqui. Bem, às vezes, quando a gente vai ouvir uma palestra, a pessoa começa assim: deixe seus problemas lá fora e mantenha sua mente aqui. Eu vou começar ao contrário. Traga seus problemas para cá, porque é aqui que eles vão ser resolvidos mais facilmente. Porque é aqui que você se solta, relaxa, recebe energias, troca vibrações. É aqui que o teu anjo de guarda consegue fazer aquelas cirurgias espirituais que você está precisando. É aqui que você vem buscar a solução para o teu problema físico, mental, espiritual. É aqui que você vem para ficar bem. E daqui, com certeza, você sai melhor do que entrou. Então é isso que eu te desejo, que você saia daqui hoje feliz da vida, energizado e entendido. Mas o compromisso é seu, da porta para fora. Porque se você voltar para casa com os mesmos pensamentos que tinha antes, todo o tratamento que foi feito aqui vai se desfazendo. A duração do tratamento depende do paciente. Então, quando você sair ali fora, tente manter a sua energia elevada. Tente se ligar de novo aqui no centro, ao seu anjo, para você ficar bem. Bem, hoje eu quero contar uma história muito interessante que talvez nós não saibamos, mas faz parte das nossas vidas. É a história desse livro aqui, o Livro dos Espíritos, que a gente lê, que a gente estuda, que o irmão ali falou para a gente trazer quando começar a estudar o Espiritismo, estudar essa doutrina tão bonita, tão boa, tão consoladora. Lá pelos idos de 1850, na França, que era o país mais desenvolvido da época, tudo que tinha de chique, de bom, de inteligente, partia de lá. Todas as mentes mais evoluídas iam para lá ou já tinham reencarnado lá. A França era o berço da civilização. A França trazia às pessoas a consciência do novo mundo. Lá começou a acontecer, em vários pontos, fenômenos muito interessantes que começaram a chamar a atenção de muitas pessoas. As mesas começavam a dar respostas. Quando perguntadas sobre algum assunto, elas giravam e davam pancadas, batidas. As pessoas combinavam se a batida ia ser uma batida sim, duas batidas não, e as mesas começavam a dar respostas para perguntas muito interessantes. Várias pessoas foram se reunindo para ouvir essas respostas, e as respostas não eram bobinhas, e as perguntas foram ficando cada vez mais intrigantes. Cada vez mais pessoas se reuniam para ouvir as respostas dessas mesas. Óbvio que nós sabemos que não eram as mesas de madeira que fariam as respostas. Os fenômenos aconteciam para chamar a atenção daquela população mais evoluída, para que depois fosse disseminando para o resto do mundo sobre a existência da vida espiritual, sobre a existência dos espíritos, sobre a existência da vida após a vida. Esses fenômenos ficaram muito famosos e todo mundo que se considerava inteligente ou chique tinha que passar por um desses fenômenos, por um desses eventos, tinha que visitar a casa de alguém onde se fazia mesas girantes. Havia um senhor muito inteligente, o seu Hipólite. Ele era professor universitário, falava várias línguas. Ele desenvolvia pesquisa na universidade, era jornalista e ele tinha um conhecimento e uma vontade de estudar que era fora do normal. Essa pessoa, se nós fôssemos comparar com pessoas aqui no Brasil, seriam assim a soma de alguns jornalistas famosos, com cientistas, com pesquisadores. E ele era muito conhecido no meio acadêmico. Tudo que ele escrevia as pessoas assinavam embaixo, porque realmente era como considerar assim um texto de Arnaldo Jabor ou uma produção literária de alguém bem inteligente. Bem, um dia um amigo dele disse: Hipólite, você precisa ir num evento desse. Ele disse: mas eu? Num evento desse? As mocinhas vão lá só para saber se vão casar ou não. O amigo dele disse: não, não é bem assim. Eu acho que você está desconhecendo. Intrigou a curiosidade dele. Eu? Estou por fora? Eu vou num evento. Aonde é? Combinaram um local e ele foi.
Chegando lá, a intenção dele, como todo bom pesquisador, é: vou ficar aqui no canto, vou olhar bem e vou descobrir se há alguma fraude. E o amigo dele disse: olha, Hipólite, você é a melhor pessoa para descobrir se isso aí é charlatanismo, se é infantilidade, criancice ou besteira. Eu conto com você. E ele foi até lá com essa ideia de pesquisar para ver se era verdade mesmo ou se era charlatanismo que estavam aplicando. Quando ele começou a ouvir as respostas, ouvir não, né? Ver a resposta das mesas, ele achou o fenômeno incrível. Quando saíram de lá, o amigo perguntou: daí, é fraude? Ele disse: ninguém pode dizer se é fraude até conseguir provar a fraude. Ninguém pode sair por aí falando o que desconhece. Eu vou estudar mais. E começou a estudar. Participou de outros eventos e começou a estudar. E é claro, essa era a missão dele: conduzir através da ciência, conduzir de uma maneira muito inteligente um estudo que trouxesse para todas as pessoas, em qualquer época, não a solução dos seus problemas, mas o consolo, o caminho, a descoberta do que fazer para continuar vivendo e vivendo bem. Isso ele não foi buscar. Ele foi buscar a curiosidade dele, mas acabou encontrando. E quanto mais ele estudava para provar que era uma fraude, menos ele conseguia. Mais ele ficava convicto de que o fenômeno era real e deveria haver alguma inteligência por trás da mesa. Num período mais adiantado, 1853, o próprio espírito, numa dessas conversas, sugeriu que, em vez de se usar uma mesa tão grande e pesada, que se colocasse uma cestinha amarrada com um lápis e um papel, seria bem mais fácil de escrever. O processo ficou ágil, porque imagine uma mesa respondendo pergunta com pancadinha, demorava muito para responder uma pergunta. Quando foi colocado o lápis na ponta da cestinha, o lápis, sem a intervenção da mão do médium, começou a escrever. E escrevia textos que não dava para acreditar. Todas as pessoas ali, juntas, não conseguiriam produzir aqueles textos, aquela inteligência que eles estavam vendo. Realmente, sabedoria estava sendo escrita no papel. E ele foi ficando cada vez mais impressionado. E mais, isso não aconteceu só na França. As cestas com o lapisinho amarrado foram sendo sugeridas em vários locais do mundo ao mesmo tempo. O espiritismo não nasceu com o estudo do Allan Kardec. O espiritismo foi compilado nessa data, porque os espíritos já se manifestavam há muito tempo. Essa data foi escolhida para se organizar, para escrever, para colocar no papel, de maneira organizada, as respostas das pessoas. Bem, quando se começou a escrever com o lápis, através da cestinha, o processo foi ficando mais rápido. E o Hipólite foi ficando cada vez mais interessado. Quanto mais ele estudava, mais ele queria estudar. Ele foi até se esquecendo um pouco das outras atividades dele para se dedicar a essa causa, o estudo. E ele era muito curioso. Claro, como todo pesquisador, como toda pessoa inteligente, ela quer fazer perguntas. E ele foi fazendo tanta pergunta, que ele encheu um livro. Aqui estão, no Livro dos Espíritos, as perguntas que ele fez e organizou por partes. Ele queria saber sobre Deus, sobre o universo, sobre o funcionamento das coisas, sobre como funciona a energia, o que é médium, como que funciona a vida. Onde estão os espíritos desencarnados? Ele perguntou tudo o que vinha na cabeça dele. E aqui estão as respostas dos espíritos de maneira organizada, fácil e simples de entender. Ele fez tantas perguntas e foi tão bem sanadas as dúvidas dele, que ele resolveu que isso não poderia ficar só para o conhecimento dele. Não podia, o projeto dele tinha mudado de conotação. Não era mais só um objeto de escrever uma pauta no jornal. Porque até no início ele tinha pensado: eu escrevo sobre isso depois no jornal. De verdade, mudou completamente. Passou a ser um roteiro de existência. As perguntas que ele fez para sanar suas próprias dúvidas, as dores da alma dele mesmo, ele entendeu que serviriam para sanar as dores das outras pessoas. E ficou muito empolgado.
e resolveu que ia escrever e publicar esse livro. Mas ele não podia chamar com o nome dele. Ele já tinha muita coisa escrita no nome dele. Afinal, ele já era pessoa famosa. Não rica, mas famosa. Uma pessoa de destaque. Ele não podia colocar aqui livro escrito por Hipólite, porque na verdade o que ele tinha feito eram as perguntas e organizado as respostas. Então ele disse, como é que eu vou chamar esse livro? E foi sugerido a ele, que tal Livro dos Espíritos? Porque afinal quem responderam essas perguntas foram os espíritos. Ele disse, ótima ideia. É claro que na versão que ele fez, ele não botou a foto dele aqui. Na versão dele era um livro simples, de capa escura, escrito Livro dos Espíritos. Esse livro tornou-se uma febre na Europa. Óbvio, ele foi escrito em francês. Um tempinho depois já começou a ser traduzido, porque de verdade, quem começa a ler o livro se apaixona, porque aqui estão respondidas de maneira incontestável as maiores dúvidas que a gente tem na existência. E quantos de nós aqui já lemos esse livro? Será que a gente já leu atentamente? É uma sugestão que eu deixo para vocês. Claro que vai levar um tempo, são quase 1000 perguntas e respostas. Mas comece a pensar no assunto, comece a estudar esse roteiro de como se faz para ser feliz. Esse livro é maravilhoso. Bem, quando as pessoas que já trabalhavam com espíritos, quando as pessoas souberam que havia uma pessoa tão especial, tão inteligente, escrevendo através da ajuda dos espíritos, começaram a ser intuídas a mandar para ele, por correio, as cartas que eles psicografavam, as respostas que eles psicografavam. Foram mandando tudo lá para a casa dele. E ele foi recebendo esse material e ficava impressionado. Ele falava várias línguas, isso facilitou muito o trabalho. Ele pegava as cartas dos outros médiuns, ia lendo e dizia, nossa, mas o que está escrito aqui em alemão é a mesma coisa que a menininha escreveu aqui em francês. Mas olha aqui ó, em português, outra resposta que completa aquela que eu tive aqui. E ele ia recebendo do mundo inteiro as respostas. O que ele fez? Organizar de uma maneira que a gente pudesse ler e entender. Afinal, ele era professor. Ele tinha muita pedagogia aqui para a gente entender. Não conseguiu provar que era fraude e ficou apaixonado por esse estudo. Continuou recebendo as cartas e depois de publicado esse livro, ele tinha tanto material em mão que ele publicou mais livros. Ele continua a sua caminhada. Mais ou menos de 3 em 3 anos, ele publicava mais um. O outro que ele escreveu após esse aqui foi 3 anos depois, o Livro dos Médiuns. Explicando para as pessoas que quem tinha esse dom de falar com os espíritos não era bruxo, não era doente, não precisava ser queimado em fogueira. Era gente que tinha essa comunicação mais fácil. Deu um nome, médium, mediunidade, e as pessoas deixaram de ficar trancadas em casa como doentes. Escreveu tudo o que ele entendeu sobre mediunidade. Foi o máximo. Os livros começaram a vender muito e em várias línguas. Mais 3 anos depois, ele escreveu o Evangelho sobre o Espiritismo. Agora não mais com perguntas e respostas. Agora com alguns temas muito importantes para ajudar a sanar as dores. O nosso mundo tem muita dor. Todo mundo que reencarna aqui passa pelo menos por umas 20.000 dores durante a vida. E o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, mas principalmente o Evangelho, foi criado para ajudar que as pessoas saiam das suas dores de maneira mais sã, de maneira mais lenta, de maneira mais saudável. Para que as pessoas não fiquem deprimidas ao se depararem com uma dor e nem se sintam injustiçadas. Bem, quando ele estava mais ou menos nessa etapa de publicar o Evangelho, ele sofreu uma depressão muito ruim, porque muita gente começou a criticar o trabalho dele. O que ele achava que estava sendo tão ótimo, tão bom, acabou sendo visto de uma outra maneira, e ele começou a pensar, será que não é hora de parar mesmo? Será que o que eu estou fazendo é bom para as pessoas mesmo? Será que isso vale para alguém? Vai ver, eu estou querendo me promover, apesar de não colocar o seu próprio nome, será que eu não estou querendo me promover publicando esses livros? E aí começaram a chegar cartas de apoio. Depois que eu li o seu livro, eu não pensei mais em suicídio. Depois que eu entendi a pergunta número tal do Livro dos Espíritos, a minha vida mudou.
depois que o Senhor me ajudou. E aí ele começou a receber respostas de estímulo. Todo mundo precisa de estímulo. Nós, desenvolvendo a nossa missão, às vezes a gente não sabe qual é. E quantas vezes a gente está fazendo tudo direitinho e lá, numa parte do caminho, a gente começa a pensar, será que é bom mesmo que eu estou fazendo? Será que vale a pena mesmo tanto esforço? Será que eu estou no caminho certo? Não desanime. Não desanime, porque até os grandes pensadores, os grandes ajudantes de Jesus passaram por isso. Essa dúvida, será que o que eu faço é bom mesmo? Não desanime, não desista. Se apegue mais, faça com mais amor e você vai receber o estímulo, você vai ver materialmente as pessoas dando retorno para você. Porque nós, os seres humanos, precisamos disso. Nós precisamos do agradecimento, nós precisamos do elogio, nós precisamos do retorno das pessoas. E Deus entende isso e manda para nós. Bem, depois que ele publicou o Evangelho, mais ou menos um ano depois, ele publicou o Céu e o Inferno. Justamente para explicar que as pessoas pensavam na época em céu de anjos e inferno de demônios. Em céu de harpas e inferno de fogo. Pensavam céu e inferno dessa maneira. Ele cria esse livro, que nesse ano está fazendo 50 anos, para explicar as diferenças e o que você faz para entrar no céu ou no inferno. Um tempo depois, mais 3 anos, ele faz a Gênese, e aí ele morre, desencarna. Só que ele ainda tinha tanto material lá, que eles acabam publicando as obras dele, o que ele já tinha organizado, e chamaram de obras póstumas. Viram que missão maravilhosa? Como esses livros, organizados dessa maneira, ainda mudam a nossa vida, a nossa ideia. De verdade, o que ele trouxe para nós foi justamente isso: consolo, consolação. Porque nós não precisamos de alguém nos empurrando, vai, adiante. Nós precisamos de um estímulo. De vez em quando, nós precisamos de consolo. E é isso que nós todos viemos aqui buscar na Casa Espírita. E é isso que nós todos levamos embora ao sair pelaquela porta. Todo esse estudo serve para uma coisa. Todo esse estudo que ele fez tão esmiuçado serve para explicar o que Jesus já explicava quando passou por aqui. Jesus falava uma frase que dava mais ou menos um capítulo inteiro de livro. A frase que mais resume toda a doutrina espírita é: faça ao outro o que você queria que o outro fizesse para você. Esse é o resumo. Isso quer dizer que quanto mais amor você usar na tua vida, quanto mais caridade você fizer na sua vida, mais amor você vai receber. Mais caridade você vai ser digno, vai ser merecedor. Não adianta você olhar para a sua vida e dizer assim: as pessoas só me tratam com ingratidão. As pessoas só têm para mim palavras ásperas. Ninguém me dá a vez nem no trânsito. Todo mundo pensa em tirar alguma coisa de mim. Quantas vezes nós nos pegamos assim, pensando assim: puxa, quanto mais bom eu quero ser, mais me acontece coisas. De verdade, nesse momento, a gente tem que parar de chorar. Nós temos que pensar que a justiça divina é a mais poderosa justiça que existe no universo. Nada que você faça fica sem o olhar divino. Nada que você faça de bem ou de mal vai ficar guardado, esquecido. Nada. Tudo que você fizer vai vir um dia para você, pois tem o teu nome e o teu endereço. Se no passado, enquanto você ignorava, enquanto você era ignorante e cometia atos de desamor, atos de injustiça, atos de ingratidão, se você desconhecia isso, agora, a partir desse momento, você já conhece, você deixou de ser ignorante. Deixar de ser ignorante não apaga o que você já fez, mas melhora muito mais a tua vida daqui para frente. Que desse momento em diante, você pare de cometer esses atos de desamor. Pague o que é devido. Quantas vezes eu escuto a pessoa, às vezes até espírita, dizendo: não, no Brasil é muito imposto, alguns deles eu não vou pagar. Está cometendo um ato de desamor.
Quantas vezes você não quer dar o dinheiro para uma pessoa que está pedindo? Quantas vezes você quer deixar de fazer um bem para alguém porque diz, ah, não, mas essa pessoa é ingrata, capaz de virar as costas para mim e nem dizer obrigado. Quantas vezes você comete esses atos de desamor? Quantas vezes você ainda produz pensamentos de raiva? A boca sorri para a pessoa e o pensamento está lá fuzilando a pessoa com ideias negativas. Quantas vezes você é falso? Aí a gente bota aquela máscara de espírita bonzinho e diz, não, agora, depois que eu me tornei espírita, só falta vir as asas, porque a estrutura da asa já está aqui, estou virando anjo. De verdade, nós sabemos que não é bem assim. Comece a produzir os atos de amor, comece a produzir caridade ao seu redor, comece a produzir atos de bem, que a tua vida vai mudando automaticamente. Você não precisa se esforçar tanto. Simplesmente faça o bem. Joana de Ângeles atendia, através do Divaldo, muita gente. Todos os dias ele trabalhava no horário normal, lá para ganhar salário, voltava para sua casa e tinha uma fila de gente esperando por ele. Às vezes ele não tinha jantado. Às vezes o salário não dava até o final do mês. Às vezes estava com dor nas costas. Às vezes tinha um problema na cabeça. Tinha discutido com alguém. Mas chegava na fila, as pessoas queriam contar para ele tudo o que acontecia na sua vida. E ele ouvia. Até que um dia ele se estressou. Botou aquele sorriso e ficou com uma raiva da pessoa que estava vindo. Já era quase 2 horas da manhã. A senhorinha com uma conta de luz, uma conta de água, atrasada. Disse, seu Divaldo, quem me mandou aqui foi uma pessoa de bom coração. Meu Deus, ele se enfureceu. Ele pensou, se essa pessoa, ele pensando, né? Se essa pessoa que ele mandou aqui fosse de tão bom coração, ela tinha lhe dado dinheiro para pagar a conta, não tinha mandado para cá. Mas ele colocou o sorriso no rosto e disse, pois não, minha irmã. Só que a Joana estava vendo. Joana se posta bem do lado da senhorinha, põe as mãos na cintura e diz, seu Divaldo, tá nervoso? Ele leva um susto, não senhora! E ela diz, pois bem, qual é o problema de ela ter sido indicada por um bom coração? Nenhum problema, senhora, eu vou ver, eu não tenho dinheiro, é porque eu não tenho aqui no meu bolso. E ela disse, mas o teu amigo tem. Ele sempre tinha, eles levavam dinheiro justamente para ajudar nesses casos especiais. Ele disse, claro, eu já vou providenciar. E a senhorinha ficou muito feliz, ele mandou até lá para ela ganhar o dinheiro. Aí a Joana deu uma lição para ele que ele nunca mais esqueceu. Ele disse, a necessidade dela é real. E o seu nome, você mesmo quis que estivesse escrito lá no livro de Jesus, Ajudantes do Mestre. Na cidade de Salvador, estava lá seu nome, Divaldo Pereira Franco, como ajudante. Jesus envia essa pessoa para cá. Como ele não podia falar, ele usou a boca de uma pessoa de bom coração e enviou a pessoa aqui para sanar a sua necessidade. Seu nome estava lá ou não estava? Estava, sim, senhora, é claro. É assim que a gente age. A gente vem aqui no centro e diz, eu quero fazer o bem, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ter melhores pensamentos, eu quero uma vida melhor. Só que quando chega na vida da gente de verdade, a gente se perde. A gente começa a achar 1000 motivos para não fazer o bem. A gente começa a achar 1000 razões para as pessoas serem ingratas, para as pessoas serem tão ruins, eu sou uma pessoa tão boa e as pessoas são tão ruins comigo. Lembre-se disso. Será que o teu anjo não está batendo o pezinho ali? Olha, será que você não pediu isso? Essa é a tua chance de melhorar. Como que um espírito vai melhorar se ele não tem a quem ajudar? Presta atenção nisso. Olha bem, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Jesus disse isso. Para estarem reunidos 2 ou mais é muito fácil. Você, seu anjo de guarda, seus 4 ou 5 obsessores, seu protetor, seu mentor, já deu uma montoeira de gente. Você encarnado e sua equipe já deu 2 ou mais. Reúna-se em nome de Jesus. Faça uma oração. Mesmo que você esteja estressado, nervoso, reze um pouquinho. Ah, não consigo rezar, porque quando eu fico bravo, fico vermelho, não consigo nem pensar. Para naquele momento, lembra da carinha do Jesus. Já serve. A imagem do Mestre,
A palavra do nome dele escrita já serve como oração. Nesse momento, você eleva o seu nível vibratório e você consegue ouvir a espiritualidade um pouco mais superior. Comece a fazer isso. Se você se dispõe a ajudar, mas não está conseguindo, lembre-se das palavras do mestre. Ajude, é para o teu bem. Quando ele falava assim, quantas vezes você ajudou pessoas? Quantas vezes você deu de comer, de beber? Tem uma história bem comprida que ele fala para vários apóstolos dele. Aí eles perguntam, mas Jesus, quando foi que te vimos com fome, com frio, e te demos de comer, e te demos roupa, e te demos pouso? Quando que nós fizemos isso? Ele diz, cada vez que você fez isso para um dos meus filhos, para um dos teus irmãos, você fez para mim. Cada vez que você fizer o bem para outra pessoa, é para Jesus que você está fazendo. De verdade, é igual a nossa vida aqui. Se alguém aqui da casa te pede ajuda, você fica bem feliz. Ah, sim, claro que eu posso te ajudar. Mas se alguém ali da rua, que você sabe que não tem uma vida assim tão regrada, ou que você sabe que vai usar droga, ou que você sabe que está fazendo algo errado, te pede ajuda, você já fica, será? Será que eu vou ajudar? Será que ele merece? Jesus não fazia essa distinção. Cada vez que você fizer para um dos teus irmãos, é para mim que você está fazendo. Só que nós botamos essa distinção, nós fazemos. Ah, eu quero ajudar quem merece. Ah, não, aquela pessoa ali merece mesmo, porque tem 5 filhos, ela trabalha, aquele ali merece. Mas aquele outro não merece. A gente já faz o julgamento em 5 segundos. A gente olha para a pessoa e já sabe quem ela é ou deixa de ser. De verdade, a nossa cabeça julga o tempo inteiro e às vezes julga errado. Tomara que hoje, quando nós saiamos ali pela porta, a nossa cabeça já esteja um pouquinho mais mudada. E nós comecemos a entender que a pessoa que vem até nós buscar algo está nos dando a oportunidade de trabalhar para Jesus, de trabalhar para o nosso próprio adiantamento. Imagine se você, cheio de problemas do jeito que é, cheio de dívidas do jeito que é, no estado que está agora, é convidado a morar no plano superior. Meu Deus, quanta bênção, eu quero. Os olhinhos crescem, nossa, sem doença, sem roubo, sem traição, sem dor, sem sofrimento. Ai, eu quero. Aí você chega lá, você é endividado. As pessoas lá já resgataram seus males, eles já merecem tudo aquilo. Mas você ainda não. Você vai começar a se sentir mal. Você vai começar a ver que é uma vergonha o que você pensa, é uma vergonha o que você faz. Você vai se sentir mal e vai querer vir embora. E mais, se você não se sentir mal, como que você vai sarar suas dores, se lá não tem ninguém para ajudar? Se todas as pessoas já resgataram tudo, quem você vai ajudar? Como que você vai se melhorar se não tem o que fazer, digamos assim? É por isso que muitos espíritos, mesmo não conhecendo você, mesmo não sabendo nada sobre você, ao receber um pedido de ajuda, se dispõe a fazer o bem para você. Por isso, jamais esqueça de rezar. Jamais esqueça de pedir ajuda. Quem pede ajuda em nome do bem, recebe. Porque tem muita gente esperando a oportunidade de fazer o bem. Para cada encarnado, existem 5, quase 6 desencarnados. Desses, muitos já esperam a chance de fazer o bem. É muita gente para ajudar. Só que o que nós fazemos? Quando a gente tem um problema, nós começamos a pensar, é karma mesmo. Não, eu mereço isso. É melhor eu não reclamar. E nisso a gente esquece de rezar. Reze, peça, você não fica desamparado. Todos aqueles que pedem, recebem ajuda. Jamais se esqueça disso. Peça, a ajuda vem. Bem, esse livro é o tipo de presente que você pode dar para qualquer pessoa. Por quê? Em um momento ou outro, ele vai precisar. Em um momento ou outro, a consciência dele vai chamar por uma resposta. Se você der esse livro para um sofredor, o que ele vai encontrar aqui? Amparo. Se você der esse livro para um curioso, o que ele vai encontrar aqui? Resposta. E se for para um ansioso, vai encontrar o caminho para a paz.
A paz não vai vir pronta aqui como um comprimido. A paz não vai vir feita, mas ele vai encontrar o caminho para se chegar na paz. Se você der para um cético, ele vai encontrar caminhos para acreditar, porque ele vai fazer como o Hipólite. Aliás, o Hipólite é o Allan Kardec, que ele escolheu esse nome, que tinha que assinar a obra, ele escolheu um nome de uma reencarnação passada. Ele não usou o nome dele da existência atual. Allan Kardec era, não posso dizer um cético, mas naquele momento das mesas ele foi. Ele foi lá porque desconfiou da veracidade do fato. Que seja, já pensou se você der um livro desse e alguém desse nível consegue mudar a sua vida e a vida dos outros? E mais, o desanimado encontra um caminho a seguir aqui dentro. O desesperado encontra a cura. E o espírita? O espírita encontra esclarecimento? Não deixe de ler o Livro dos Espíritos. Talvez a gente venha aqui na casa com certa frequência. A gente ouve muita coisa nas palestras e as palestras são maravilhosas mesmo. Mas de verdade, quando você abre um livro espírita, principalmente as obras básicas, e começa a ler, vários espíritos vêm ler junto com você. Você entende mais, esclarece coisas, fatos da sua vida são esclarecidos quando você está lendo. Quem tem vidência enxerga o brilho saindo do livro, porque é energia. Pena que muitos de nós não consigamos ver. Quando uma pessoa começa a ler um livro, a espiritualidade já fica toda protegendo para que não haja barulho, interferência, para que os pensamentos dela fiquem mais limpos, para que ela consiga entender as palavras que ela está lendo, para que ela consiga lembrar de coisas e fatos que ela precisa melhorar na sua vida. Leia todos os dias, seja qual for a obra. E se você não conseguir ler essas ainda, pegue um romance, comece por lá, daqui a pouco você vai entender. Não deixe teu cérebro preguiçoso. Use isso, use como ferramenta. O De Luca, que veio fazer uma palestra aqui para nós no seminário, tem um livro que chama Justiça Além da Vida. Maravilhoso. Ele coloca fatos para nós que acontecem de uma maneira tão simples que a gente fica apaixonada. Tem uma parte do livro que ele coloca que o advogado estava muito nervoso. A causa do dia ia ser terrível, daquelas assim de aparecer até na televisão. Ele traz na sua mala um evangelho dentro da malinha. E ele bota o evangelho encostado na mesa que não era dele, era lá no fórum. Acontece que o advogado não via nada. Via a pasta, a mesa, o livro. Mas um espírito que estava por lá para estudar teve a possibilidade de ver a mesa onde estavam os processos ali. Cada processo daquele tinha uma briga. Não era uma pilha de papéis, era uma pilha de espíritos brigando. Vários espíritos daquele rondando o processo ali porque o advogado chegou. A mesa estava como se fosse tapada de barro, lama, porque cada vez que a gente tem um pensamento negativo, ele se torna denso, pesado, vira lama. Por isso que um monte de vezes a gente se sente mal, nem comeu nada, mas está enjoado. Pensamentos ruins, está engolindo o que não deve. Bem, o espírito que foi lá para estudar entrou na sala e disse: nossa, por que essa mesa está tão suja? Eram os processos ali, aquilo tudo enlameado. E o advogado sentou e o espírito olhando, como se fosse um filminho. A pasta tinha o evangelho dentro. Ele encostou a pasta na mesa. A mesa daquele lado, o evangelho era um papel. Daquele lado que foi encostado começou a brilhar. E o espírito perguntou: mas o que é isso? Por que a mesa está brilhando? O evangelho estava lá dentro. O advogado nervoso do jeito que estava, porque ia começar a audiência, sabe, dá aquele frio na barriga igual antes de fazer palestra. O advogado pega dali o evangelho e abre ao acaso, entre aspas ao acaso. O anjo dele, eu estou toda arrepiada, o anjo dele já estava com a mãozinha aqui, ó, em cima da cabeça dele, promovendo a paz, o discernimento, a troca de energia. Ele já estava trocando tudo. Quando ele pegou o evangelho na mão e abriu ao acaso, veio uma frase. Eles: nossa senhora, parece que foi feita para mim. Parece. O anjo ali cuidando. Ele era uma boa pessoa, ele tinha vontade de acertar. Ele pega o evangelho, só dava tempo de uma frase mesmo. Pega o evangelho e coloca ali em cima da mesa.
Quando ele colocou o evangelho aberto ali em cima da mesa, o brilho do evangelho foi limpando a lama da mesa. E o espírito pergunta para o mentor dele: nossa, o que é isso? Está limpando. As palavras de amor contidas nesse livro, a vontade do advogado de ser bom, a vontade de resolver aquelas coisas, a vontade da espiritualidade que acompanhava ele, o bem. Limpou a mesa. Não por ser um livro, não por serem palavras, mas por serem a compilação de amor, de vontade de fazer caridade, de vontade de fazer certo. Tenha um evangelho contigo. Tenha vontade de ler. Abra ao acaso. Ali vai vir sempre uma palavra para você, você não acredita. Às vezes o que você conversou com uma pessoa agora há pouco, conversou, tu abre o evangelho, nossa, era o que a gente estava falando. Nossa, até parece que tem alguém organizando meus pensamentos. Parece que alguém abriu para mim. É sempre assim. Nós estamos sempre acompanhados. Sempre. E somos nós que escolhemos a companhia. Escolha o bem. Não está conseguindo? Abra o evangelho, deixe ele aberto. Por quê? A espiritualidade que vier por ali vai usá-lo como fonte de energia, como fonte de luz e bênção para você, para os desencarnados, para aqueles que se ligam a você. Ou você pensa que você está sempre sozinho? Ah, eu sou uma pessoa muito solitária. Sinto muito te dizer que você está errado. Ninguém é solitário. Todo mundo está acompanhado o tempo inteiro. Mas você pode se fechar e ficar sozinho dentro do teu casulo. Os anjos vão estar ali à tua disposição. Mas se você não quiser, eles não têm como forçar você. Agora você vai me ouvir. Igual a gente faz com os encarnados, a gente diz, agora você vai ouvir. O anjo não faz. O bem não força nada. O bem, o amor, vai invadindo sutilmente a nossa vida. Bem, quando você tiver esse hábito de ler o seu evangelho, de entender o livro dos espíritos, quando você tiver essa consciência de eu quero saber, eu quero deixar de ignorar, porque quando a gente é ignorante, a gente erra muito. Erra por não saber. Quando você deixar de ser ignorante e começar a aplicar isso na tua vida, a tua vida vai ser tão melhor. Você vai alcançar o céu. Vai deixando cada vez mais para trás o inferno. Bem, tem uma parte desse livro maravilhoso, o Livro dos Espíritos, que é o capítulo, a quarta parte, porque o Allan Kardec repartiu em partes para a gente entender melhor. Lá na quarta parte, ele fala sobre as penas e os gozos terrestres. Quando ele já começou a entender, então, como é que funciona essa justiça divina, como é que funciona para nós, assim, os encarnados. É óbvio que ele começou a perguntar por que a gente sofre. Na primeira pergunta, então, quando ele já estava assim mais entendido, ele pergunta o seguinte, é a pergunta 920. Imagine quanto tempo ele já estava perguntando. Na pergunta 920 ele diz, pode o homem ser completamente feliz na Terra? Porque daí ele tinha começado a entender que fazer o bem, fazer a caridade, mudar os seus pensamentos, mudar a sua vida, ia deixando a pessoa mais feliz. Daí ele disse, mas assim, ó, tipo, numa encarnação, assim, a pessoa vivendo, ela consegue ser completamente feliz? A resposta, não. Porque a vida é dada para nós, a vida encarnada é dada para nós, para expiar e cumprir provas. Então não fantasie. Às vezes a gente fantasia demais. Tu olha a foto de uma pessoa lá no Facebook, no jornal, numa revista e diz, como ela é feliz. Só porque ela está rindo ali na foto, bem bonita, produzida, Photoshop e tudo mais. Você diz como ela é linda, como ela é feliz. E aí já começa a invejar. Invejando, você já está caindo lá para o inferno. Porque o teu nível energético vai descendo. E você vai pensando, eu sou tão infeliz e aquela ali é tão feliz. A gente fantasia demais. Olha, não se decepcione, mas ninguém é feliz totalmente aqui na Terra. Não inveje as pessoas porque naquele momento ela está tendo uma coisa que você queria muito. Às vezes a pessoa tem um relacionamento tão triste com outra, aí vai lá em algum lugar, espairecer, senta lá e vê um casalzinho passando. Meu Deus, para quê? Coitado do casal, passeando de mãozinha dada, conversando. Aquela ali que estava triste já olha para o casal e diz, por que eles são tão felizes e eu sou tão triste?
Não fantasie. Ninguém é tão feliz assim. Naquele momento, eles estão vivendo a felicidade. Naquele momento, eles estão tendo uma trégua, um tempinho de paz. Você também tem tempinhos de paz. Às vezes, as pessoas tão famosas cometem loucuras. E a gente diz, mas por quê? Ele tinha tanto. Fama, dinheiro, carreira, tinha todas as pessoas que quisesse. Por quê? Porque ninguém é tão feliz assim. Carreira, dinheiro, fama, amor, não traz o que a gente está pensando. Porque a gente fantasia uma felicidade que não existe. É disso que trata a quarta parte desse livro. Não fantasia a felicidade. Ninguém é tão feliz assim. Mas você pode produzir a felicidade. É claro que o Kardec não ia se contentar com uma resposta dessa. Ele foi perguntando mais e mais e mais e mais e chegou a conclusões interessantíssimas. Uma delas é o seguinte: os males do mundo vêm das necessidades inventadas. Pense nisso, pense. Os males do mundo vêm das necessidades inventadas. Por quê? Se nós fôssemos simples, nós não teríamos que trabalhar tanto para pagar a casa nova, a reforma, a tonelada de roupas que você nem usa, a quantidade de sapato que você doa ano que vem, que comprou esse ano, as viagens que você fez e ficou cansado, mas tirou um monte de foto e mostrou para todo mundo ver como você é feliz. A maior parte dos nossos males são coisas que a gente inventa como necessidade, não são reais. Você olha uma pessoa bem simplesinha, lá numa casinha pobre, feliz, 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 sabe? Eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoinha dessas, falava errado, nunca foi para a escola, benzia com uma plantinha, botava na água, benzia, e era tão feliz. Comia a mesma comidinha todo dia, recebia alguns donativos e era feliz. Por quê? Porque ela não inventava necessidades. Não só pelo fato de ela viver simples lá, porque ela fazia o bem. A razão da existência dela era de manhã até à noite fazer o bem. Se chegasse alguém lá chorando, ela puxava a cadeirinha e ouvia. Se chegasse alguém com dor, ela pegava um chazinho, fazia. Um emplasto, uma cura, uma bênção. De quem ela estava acompanhada? Quem eram os amigos dela? Quem vinha socorrer aquelas pessoas que vinham até ela? O nome dela estava lá no livro de Ajudante de Jesus? Com certeza. Se o seu nome estiver lá, a tua felicidade vai começar a existir de verdade. Para de inventar necessidade. É bem difícil, porque faz um tempão que eu li isso aqui, faz um tempão que eu tento aplicar e eu ainda invento milhares de necessidades todos os dias. Todo mundo faz isso. Até Chico, que era elevado daquele jeito, inventava a necessidade de uma peruquinha para ficar mais bonito. Inventava coisas para ele que depois o Emmanuel dava de dedo nele. E ele dizia, não quero falar sobre isso. Ainda não estou elevado o suficiente. Imagina nós. Então, depois de todo esse falatório, o que eu quero dizer de verdade para nós todos aqui, e que a gente possa levar para as outras pessoas, diminua o peso dessas necessidades que você está inventando. Sabe? Se não deu para fazer a unha antes de ir em tal lugar, não se mate. Se não deu para ligar para a pessoa no dia do aniversário dela, liga no outro. Para de inventar um monte de desculpas por coisas que você deixou de fazer e tal. Reza. Ah, mas não consegui falar com meu irmão que mora lá e não sei o que, foi ruim, agora o que eu vou dizer para ele? Olha o estresse que você fica para criar uma desculpa convincente. Reze por ele. Ligue para ele e seja verdadeiro. Eu esqueci do teu aniversário, mas eu rezei por você hoje. Se a pessoa vai entender, aí já é parte dela. A tua parte você já fez. Para de inventar coisas para ficar se prendendo à tua casa, à tua cidade, aos teus irmãos, à tua família. Aí você quer fazer uma festa de Natal para reunir a família. 2 dias depois da festa de Natal você está doente, cansou, gastou demais, não foi bem aquilo que pensava. Você tinha imaginado assim as pessoas felizes. As pessoas felizes estão só na imaginação. As pessoas são o que são. De verdade, a gente tem que parar de fantasiar. De verdade, a gente tem que buscar a felicidade real.
A felicidade real só vai estar conosco quando a gente aprender a ser ajudante de Cristo, fazer atos de amor, fazer caridade. De verdade, essa é a maior lição que você pode ensinar para o teu filho. E é a mais difícil também, porque ele vai para a escola, é iPad, iPhone, é curso de não sei o quê, todas as necessidades que a criança tem que ter e o jovem, o adolescente tem que ter para viver numa vida normal. E mais, a gente diz, você tem que fazer isso para ser alguém na vida. Alguém na vida, ele vai ser de qualquer maneira. Alguém na vida, ele vai buscar. Agora, o que você tem que incutir em cada célula dele, que é bem difícil, é a necessidade real de tratar bem as pessoas, respeitar as pessoas, independente do que elas sejam, do cargo que ela ocupa lá dentro da escola. Ajudar os outros. Será que você, que se propõe a ser voluntário, você leva o teu filho junto? Ah, mas ele não quer, porque é domingo de manhã. Pois é, a gente é bobo nesse ponto. Deixa ele dormindo em casa e você vai fazer o voluntariado. Acontece que quando ele foi reencarnar e você se dispôs a ser pai ou mãe dele, você disse, pode deixar comigo, Senhor. Eu vou fazer tudo certo, Senhor. Só faltou a ordem de comando, pode contar comigo. Aí chega aqui, você amolece. Aí você diz, tadinho. Tadinho? Ele é um espírito que precisa de regras. É você quem dá as regras. Ensine a fazer atos de caridade, de amor. Ensine o teu filho a ser humano. Aí você não vai precisar pagar 10 MBA para ele depois. Pagar o carro, pagar a viagem, pagar o intercâmbio, pagar o iPod, o iPad e tudo mais. E tudo que ele pede. Ensina para ele, mesmo que ele não queira ouvir. Porque, na verdade, quando a gente reencarna e os pais são bonzinhos, a gente não quer ouvir nada. A gente não se sente obrigado a nada. E de verdade nós, os pais, falo assim porque eu também negligenciamos a educação que era mais importante. Não é a da escola, é a de dentro de casa, é a da religião. Hoje, você está aqui sentadinho, me ouvindo as pessoas que vieram aqui dar esse recado. Você trouxe seu filho aqui? Se você trouxe, parabéns. Se você não trouxe, não se sinta culpado. Traga no próximo sábado. Traga aqui. Ah, mas eu vou ter que arrastar. Vai convidando. Pede ajuda do teu anjo, pede ajuda do anjo dele. Daqui a pouco ele consegue vir, nem que seja para ver uma menininha bonitinha que estuda na mesma sala lá embaixo. E ele vai vindo. Nem que seja para desfilar a roupa nova. Ele vai vindo. É assim que a espiritualidade faz conosco. Nos dá o docinho primeiro, a parte boa. Depois nos mostra a realidade. A gente não precisa ser duro. Mas você tem que ir lá. Aí ele não vem mesmo. Seja dócil, seja inteligente. Traga seu filho para cá. Traga você mesmo para cá. Não só o seu corpo. Porque às vezes só o corpo veio. A cabeça ficou por aí, né? A cabeça está vendo milhares de coisas, menos a palestra. Tudo bem. Às vezes a gente vem só o corpo. Mas quando você conseguir, traga seu espírito junto. Traga seu obsessor junto. Traga seus acompanhantes junto. É claro. O obsessor que conseguir entrar aqui, ouvir uma palestra inteira, vai também elevar um grau a energia. Quando ele olhar para você, ele nem te reconhece mais direito. Será que é você mesmo? Daqui a pouco ele te reconhece, você volta aos hábitos. Num momento, quando você mudar a sua energia, ele vai pensar que não é você. Mas quanto mais você trouxer seu obsessor aqui, mais ele vai melhorar. E sabe quem fica com o bônus hora dessa ação? Você. Eu vou contar uma última história. Prometo, Maurício, bem pequenininha, que eu adoro. Havia uma mulher que ela tinha sido muito ruim na existência anterior. Ruim. Aborteira, por dinheiro. Ela queria grana. Pouco importava o bebê que a menina estava jogando fora, ou a menina que vinha ali, sei lá. Importava para ela era o dinheiro. Desencarnou. Se arrependeu do que fez. Entendeu que cada bebê daquele, que ela dizia, uns pedaços de carne. Cada pedaço de carne daquele era um espírito, porque quando ela caiu no umbral desencarnada, todos eles vinham, você me matou. Ela dizia, nem te conheço, você me matou no dia tal, eu era o bebê daquela lá. E ela começou a ficar desesperada, meu Deus, olha o que eu fiz, todos vocês, já pensou? Imagine uma aborteira de vida inteira, quantos vieram atrás dela? Ela ficou desesperada, fui eu que fiz isso, Ok. No dia que ela se arrependeu,
porque a gente sempre se arrepende. Mesmo que a gente vá lá para o umbral, em algum momento a gente vai se arrepender. Quando ela se arrependeu, ela ganhou o benefício de ir para um lugar um pouco melhor, se organizar as ideias e deixar de ser ignorante. Começou a estudar. Estudando, ela viu, a solução para o meu problema é qual? Voltar. Isso nós também já passamos. Já fomos para o umbral, já nos arrependemos, já deixamos de ser ignorantes, já ganhamos um corpinho, ganhamos uma mãe para nos trazer, estamos aqui hoje e vamos estudar o livro para deixar de ser ignorantes. Bem, ela já estava nessa etapa. Reencarnou como uma menina simples, lá no meio do mato, como era necessário que fosse, porque se caísse na cidade ela teria grande chance de voltar a fazer o que fazia. Lá era mais tranquilo e lá ela aprendeu com a mãe e com a tia a arte de cultivar ervas. Essas ervas, elas davam para as pessoas que eram doentes, como não tinha médico, não tinha hospital, elas eram as médicas de lá, através das plantas. Mas óbvio que em local onde se faz o bem, não são só as plantas que funcionam. Era a energia colocada em cada chazinho, em cada saquinho daqueles que elas distribuíam. E elas faziam bem. Ela, a mãe, e estava indo muito bem. Até que ela casou. Saiu da casa da mãe e foi morar na casa dela com o marido. Separada da mãe, ela ficou um pouco mais enfraquecida. Separada da mãe, o marido começou a trabalhar um pouco mais longe e ela ficava o dia inteiro em casa. E começou a ter umas ideias. E os antigos amigos que ajudavam a aborteira começaram a rondar os pensamentos dela. E rondando os pensamentos dela, ela começou a ter ideias. Nossa, aqui nasce essa planta, eu me lembro, essa planta faz aborto. As ideias começaram a vir. E ela disse, não tem problema, né? Se eu deixar essa plantinha crescer aí, algum dia pode vir alguém aqui precisado, né? E a ideia começou a fluir. E os obsessores foram chamando os outros amigos e aquilo foi formando de novo a equipe que eles tinham de trabalho em uma outra existência. Essa pessoa era boa. Ela já tinha decidido estar no bem, mas não estava livre do que tinha feito. Não estava livre das influências, mas tinha muitos amigos. Porque quando ela desencarnou e foi estudar, ela decidiu ir para o bem. E pediu para vários deles, por favor, a minha chance de cair é muito grande, eu posso errar de novo, por favor me ajuda. Se eu estiver caindo, faz qualquer coisa quando eu encarnar, qualquer coisa. Me deixa maluca, me tira um braço, me tira um filho, faz qualquer coisa para eu voltar para o caminho certo. E assim foi feito. Quando ela começou a enveredar para o caminho do aborto de novo, ela ficou depressiva, bobinha. E o marido dizia, meu Deus, mas ela era tão inteligente, tão ágil, fazia tudo dentro de casa e agora está assim, meio boba. Era um ato de amor pedido por ela para não errar de novo. Como sua mãe rezava, e a sua tia também, aquelas orações atingiam a moça. E ela foi voltando a ter contato com os amigos espirituais mais elevados. Nesse contato, óbvio que os outros obsessores foram saindo. E ela retornou aos antigos hábitos de ler o livrinho, de ler a oração, de fazer a noveninha. Ela não era espírita, mas ela rezava. E cada vez que ela rezava, os anjos conseguiam se aproximar mais da ideia dela e ela foi recuperando a sua consciência, foi ficando melhor e conseguiu se livrar de uma vez por todas daquele hábito infeliz do aborto, da vontade de ganhar dinheiro, da ganância de sair dali e ter uma vida melhor na cidade. Foi deixando para trás isso, levou tempo. Essas obsessões assim levam tempo para a gente melhorar. A gente vem aqui na casa, a gente pega o passe, a gente quer que saindo ali da porta a gente já fique curado. Não é bem assim, depende de mudar a ideia. Bem, mas ela conseguiu. O marido rezava, porque a mãe foi lá na casa dela e disse, olha, a minha filha está passando por um processo de falta de reza. Ela era simples. Eu vou rezar lá da minha casa, porque eu não quero invadir a casa de vocês. Mas você reza daqui. Ela não tem condições, mas você pode. E começaram a fazer essa vibração, essa oração e as rezas, e ela melhorou. Nesse processo todo, ela conversava muito com um dos obsessores, o chefe ali da gangue. Eles se gostavam mesmo, mas ele era do mal, entre aspas. Só que nesse processo todo, entre essa obsessão dessa vida e ela melhorar nessa vida, e o convívio com a mãe dela e com o marido, o obsessor resolveu mudar de lado.
Ele também disse: eu quero uma vida melhor. Porque um dia, numa oração que eles estavam fazendo lá, a mãe dela, o marido e ela estava presente, um dos anjos que protegia a casa conversou com esse obsessor e disse para ele: há quanto tempo você não tem um momento de felicidade? Foi um choque para ele. Há quanto tempo você não fica feliz? Porque você está aqui judiando dela, está fazendo com que ela fique assim, mas você não é feliz também. Você não quer voltar a ver a tua família? Você não quer ser feliz de novo? Ele decidiu que queria. Quero. O que eu tenho que fazer? Reza junto com eles. E o obsessor começou a rezar. Cada dia que tinha reza em casa, eles começaram a rezar juntos. Ele, o obsessor, que era o chefe, começou a convencer os outros, que eram os obsessores também. E os outros diziam para ele: que isso, chefe? Tá mudando de lado? Tô. E você também vai mudar. Vem aqui rezar. Todos eles se converteram, entre aspas. E viraram anjos também. Quiseram o caminho de luz. Não cria asa assim em 2 segundos. Claro, eles estavam muito endividados, mas mudar a ideia e começar a fazer o bem já faz toda a diferença na vida. Essa pessoa não só se recuperou, como recuperou, ajudou a recuperar os seus obsessores e se tornou lá na comunidade dela a pessoa que mais fazia o bem. Perceba, é uma história real, não é inventada. Talvez você aí na tua existência esteja passando por um momento desse. Não vacile. Não desista, reza, pede ajuda, continua no caminho do bem, melhore a você e ao seu obsessor. Às vezes a gente pensa que ele é tão terrível, mas ele só se liga a você porque houve uma razão. Ele só se liga a você porque você permite. Há afinidade. Não crucifique o obsessor, reza por ele, reza com ele.